Pessoal, bem-vindo de volta. Aqui no capítulo 2 eu criei uma nova pasta chamada Aula 2, Tipos de Dados. Eu vou criar um novo arquivo chamado Index. Agora eu vou mostrar para vocês tipo por tipo. O primeiro que eu vou mostrar vai ser os int, que são os integers. Ou seja, os números inteiros. Você provavelmente já sabe o que significa isso, né? Um número inteiro. Vou colocar aqui int vai ser igual todos os números que não sejam, por exemplo, 12,56, 11,58, 10,98, todos os números que sejam inteiros eu quero. Ó. Por exemplo, eu quero o número 10, número 5, número 4, número 8 e assim por diante. Só números inteiros. Vou colocar aqui 10. Tem uma função no PHP que verifica isso. Por exemplo, fazer o seguinte, ó, if is int, aqui ó, is int, o que? A variável int aqui, se for um valor inteiro, eu vou fazer o seguinte, echo o número ponto int é um número inteiro. Agora eu vou copiar isso aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. O número int não é um número inteiro. Vamos fazer um teste, vamos ver o que vai aparecer. Aqui, ó, tipos de dados. O número 10 é um número inteiro. Agora, se eu colocar 10,56, você acha que isso aqui é um número inteiro ou não é? Olha lá, o número 10,56 não é um número inteiro. Agora, se eu colocar aqui 10, sei lá, 5,65, também não vai ser um número inteiro. Agora, se eu colocar só 5, é um número inteiro. Olha lá, beleza, funcionou. E se não é isso aqui, ó, esse is, int, essas coisas aqui, não se preocupe, esse if, essas coisas, que eu vou explicar mais para frente. Eu só quero que você se atente nisso. Os números inteiros, o que é um número inteiro, o que não é um número inteiro, o que é uma string, o que não é uma string. Vamos por partes, né? Agora eu vou colocar aqui os números floats, que são os números que não são inteiros, não são inteiros. Os números flutuantes. É até meio estranho falar, né? Aqui float. Eu vou colocar, por exemplo, de valor 8,98. E agora, para verificar se é um número, se é um float, se não é, o que eu vou fazer? If is float, olha lá, já existe a função, ó, por default, por padrão, já existe aqui essa função no PHP. Por exemplo, essa isFloat, esse isInt já existe no PHP. Aqui, float. Eu vou copiar isso aqui, ó. Eu vou copiar isso. Ctrl V, isso aqui também eu vou copiar. Ctrl C, Ctrl V. O número float, não é um número flutuante. Não é um número flutuante. Fica estranho, né? Você falar flutuante, não é flutuante. Então, e também eu vou colocar aqui, como sempre, vou colocar aqui um BR para pular uma linha. Olha lá, o número 8,98 é um número flutuante. Se eu colocar só 8, ele vai aparecer que não é. Olha lá, não é. E também eu posso mudar isso aqui, quer ver, ó? Em vez de colocar número flutuante, deixa eu ver. Posso colocar um número decimal. Quer ver? Porque se tem aqui a vírgula, aqui ó, o ponto, é um número decimal. Não é um número decimal. Aqui ó. Daí você escolhe como você quer colocar. Bom, agora o que eu vou falar para vocês? Eu vou copiar isso aqui. Eu gosto de deixar isso aqui, ó, flutuante. Porque na hora que você for programar, você vai lembrar desse flutuante aqui, ó, e você vai lembrar desse float. Você vai lembrar do float e vai saber o que é um número flutuante. Então é sempre bom você
ligar uma coisa com outra, né? Então agora o que eu vou colocar aqui? Uma string. Aqui uma string. O que são uma string? São textos. Aqui eu vou colocar string, vai ser igual, isso é uma string. O que eu vou fazer aqui? Ó? Qual que é a pergunta que eu vou fazer? Eu já fiz o isFloat, que é a função, o isInt também é a função. E o que eu vou usar aqui? Is, o que adivinha? isString. Aqui, ó, if string. Vou copiar aqui. É uma string. Não é uma string. Agora eu venho aqui, dou um F5, olha lá. O número não. A variável. A variável não é uma, olha lá. A variável, isso é uma string, é uma string. Agora se eu colocar isso aqui, ó, se eu colocar 58, não é uma string. Olha lá, a variável 58 aqui, a variável com o valor, agora sim, ó, a variável com o valor 58 não é uma string. Agora se eu mudar aqui, tanto faz se você colocar aspas duplas ou aspas simples. Olha lá, quer ver se eu colocar aqui aspas simples? Isso é uma string. A variável com valor isso é uma string, beleza. E agora o que eu vou mostrar para vocês? Eu ia mostrar para vocês os arrays, mas os arrays eu vou fazer uma videoaula especialmente, uma só não. Provavelmente vai ser umas 2 ou 3 videoaulas sobre os arrays, mostrando como que funciona. Esse isInt aqui, ó, dá uma pesquisada também se vocês não... Se bem que tá na cara, né? Para que funciona essa função? Para que serve essa função isInt? Para verificar se o valor passado na variável é um número inteiro. O isFloat, para verificar se a variável aqui é um número flutuante, é um número que não seja o número inteiro. E isString, para verificar se é uma string ou não. Existe também, ó, o array também existe. É o isBoolean. Ah, faltam os valores booleanos, né? Então, opa, aqui é string. Deixa eu copiar isso aqui. Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu vou colocar booleanos. Que são verdadeiros ou falsos. O que significa isso? Eu vou colocar aqui, ó, BOL, que é de boolean, e vou colocar aqui o valor, vou colocar de true. O que significa true? True vocês sabem o que significa, né? Sabe que significa verdadeiro. Então eu vou fazer o seguinte: if is bool, aqui a variável bool, a variável com o valor, is bool, Ctrl C, Ctrl V, a variável com o valor que eu vou é um valor booleano. Vou colocar aqui, ó, o valor bool é um valor booleano. E aqui também o valor bool não é um valor booleano. Agora se eu vier aqui e dou um F5, faltou dar um br echo br F5, o valor 1, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é o seguinte: quando eu coloco true, ele retorna para mim o valor 1, que significa que é verdadeiro. Agora se eu colocar false, olha o que ele vai retornar para mim, ele vai retornar o 0 aqui, ó. O valor false não retorna nada. O false aqui, ó, o boolean, quando eu coloco falso, ele não retorna nada, mas quando eu coloco true aqui, que é um número verdadeiro, olha lá, o valor 1 é um número booleano. Agora se eu colocar false aqui, olha lá,
o valor é um número booleano. Ah tá, os dois são booleanos, né? Porque true e false. Agora se eu colocar aqui teste, isso aqui é uma string. O valor teste não é um valor booleano. Agora se eu colocar false, lógico que vai ser um valor booleano. O valor é um valor booleano. Então é isso, pessoal. Tipos de dados é isso, é muito fácil, muito simples você entender isso. Aqui ó, o boolean retorna somente dois valores, se é verdadeiro ou falso. Se eu colocar aqui um número, logicamente que isso aqui não é um valor booleano, porque não é verdadeiro e nem é falso. Se eu colocar 1 aqui, ó, o valor 1 não é um número, não é um valor booleano. Por quê? Porque aqui, ó, e se eu colocar true, pode perceber que o valor que retorna é 1 também, ó. É 1, mas só que como aqui eu coloquei true, ele é um valor booleano. É diferente de eu colocar um número aqui, ó. Pode perceber que vai ficar a mesma coisa, ó. O valor 1 não é um valor booleano, mas agora se eu colocar true, ele é um valor booleano. E aqui false, vocês já viram que também não retorna nada. Esse false aqui, ó, o valor é um valor booleano. O false, ele não retorna valor nenhum. Então, quer dizer que não é um valor booleano. True, beleza. Valor 1 é um valor booleano. Os tipos de dados, agora falta falar para vocês também do tipo dos arrays, né? Mas isso vai ficar para as outras videoaulas. Como eu falei, vai ser umas 2 ou 3 videoaulas sobre os arrays, porque os arrays são muito, mas muito importante mesmo. Desculpa, é um valor, um tipo de dado muito importante mesmo. Você vai usar e vai usar pra caramba os arrays. Então é bom vocês já, quando começar a usar arrays, vocês darem uma boa estudada e estudar bastante. Essa parte aqui dos integers, dos floats, dos strings e dos valores booleanos, o importante é vocês entenderem também isso aqui, ó, as funções para verificar se é um número inteiro ou não. Por quê? Porque isso aqui, ó, 5, vocês já sabem, né? Vocês estudaram, vocês sabem que isso aqui é um valor inteiro. Isso aqui, ó, 8.98, vocês sabem que isso aqui não é um número inteiro. Então só pode ser um float, só pode ser um número flutuante aqui. E tem os strings, sempre quando eu tiver dentro aqui de aspas, aqui ó, aspas, isso aqui você sabe que é uma string. Ah, e outra coisa, ó, se eu colocar, por exemplo, o valor número 58 aqui e entre aspas, o que vai acontecer aqui, ó? A variável com o valor 58 é uma string. Por quê? Porque está entre aspas aqui, ó. Agora se eu tirar isso aqui, ó, se eu tirar isso, olha lá, não é uma string. Então, e aí também, ó, a função isString. É bom vocês também darem uma boa estudada nisso aqui, ó, esse isString, isFloat, isInt, vocês fazerem os testes aí para ver como é que funciona. E os booleanos retorna somente true ou false. Então aqui, ó, o valor, a função que eu uso para verificar se é um valor booleano é isBool. E aqui o valor bool é um valor booleano, o valor bool não é um valor booleano. Pessoal, é isso. Pega-me esses códigos, mas estuda mesmo, pessoal. Se você está começando agora, não adianta você só pegar, olhar esse código aqui e ir passando para as próximas videoaulas, porque você vai acabar se perdendo. Você vai acabar deixando para estudar depois, para ver como que funciona isso depois, e vai se avançando nas videoaulas e vai acabar não entendendo. Então, se você está começando agora, pega esse código, repete, testa. Na hora que você sentir que você pegou o jeito mesmo, daí sim você vai para o próximo vídeo, que são os arrays, porque os arrays são bem, não vou falar que é complicado, são bem chatos esses arrays, são bem assim, para quem está começando agora, para pegar o jeito dos arrays, pode ser que demore um tempinho. Então é bom vocês pegarem o jeito antes desses tipos de dados aqui, os inteiros, dos floats, dos strings e dos booleans, para depois chegar nos arrays sabendo tudo dessa parte aqui. Então pessoal, valeu, é isso, um abraço e até a próxima.